Graça e paz, queridos. Queridos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Nós vamos ler esse texto de Filipenses 4:8. Eu quero que você entenda algo. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, eu tenho rodado esse Brasil falando uma coisa só. Eu tenho tentado fugir desse assunto e não tenho conseguido. Segunda-feira eu estava pregando em um lugar e eu disse assim, eu sentado, eu digo, eu não vou falar desse assunto, eu não vou falar. Eu disse para meu tesouro que estava do meu lado, eu digo, olha, hoje eu não vou falar desse assunto, que é sobre religiosidade. Eu digo, eu não vou falar. E eu comecei a pregar certinho, rapaz. Chega, estava bonitinho, mas no meio apareceu um fim, né? E aí eu tive que falar, né? Então não tem como a gente iniciar uma palavra dessa falando como surgiu a desonra. Porque o grande avivamento dos últimos dias, que nós tanto profetizamos, que o Brasil tanto profetiza, não é um derramar de carisma como as pessoas estão esperando. Porque Deus já tem derramado demais, irmãos. Deus tem derramado muito, tem acontecido muita coisa. Ao grande avivamento desses últimos dias, nós voltaremos aos princípios, que foi o que nós esquecemos. Nós voltaremos à igreja do cenáculo, a igreja onde tudo começou. Porque, infelizmente, 90% do que acontece nos dias de hoje, que o povo apelida de igreja, não é igreja. Jesus não sonhou isso. E nós vamos começar a retornar no projeto inicial, aquilo que Jesus sonhou para a sua igreja, aquilo que ele idealizou. Porque quando Jesus pisou no planeta Terra, ele não veio fundar uma religião. Eu quero que nesse dia você se escandalize com o que eu vou dizer. Quero que nesse dia você diga assim, pastor Jacilão, isso vai acabar. Porque o que Jesus não veio formar nem o cristianismo. Nem o cristianismo foi a invenção dele. Jesus não queria trazer uma religião, Jesus queria libertar um povo. E ele queria libertar um povo através do seu entendimento. Porque os crentes gostam muito de libertar o povo através do coração, com sentimento. Só que com sentimento a gente não liberta ninguém. A gente liberta as pessoas através do entendimento. É o entendimento que liberta. O que enche igreja hoje é reteté. Você quer encher uma igreja? Faz campanha de milagres. Faz campanha de prosperidade e enche igreja. Só que essas igrejas, elas são como um local de duas portas. O povo entra por uma porta e sai por outra. Porque ninguém é sustentado por milagre. Porque se milagre sustentasse alguém, Israel não teria feito um bezerro de ouro. Era um povo que viu o milagre acontecer, mas que quando viu o negócio apertar, fez um bezerro de ouro e disse, eis aí Israel, o Deus que tirou do Egito. O que faz um povo prosseguir na aliança com o Senhor é a sua mentalidade transformada. Por isso que Paulo diz, a igreja mais intelectual da época, que era os romanos, ele escreve aquela carta aos romanos, a Roma, e ele diz assim, eu quero dizer algo a vocês precisam de um renovo espiritual. Agora não é um renovo que roda, não é um renovo que baba, não é um renovo que planta bananeira, não é um renovo disso não, é um renovo no entendimento. Vocês vão ter que renovar o entendimento de vocês. O grande avivamento dos últimos dias é o avivamento do entendimento. Ninguém fica esperando que vai haver, não, já houve demais, está havendo demais. Deus tem feito coisas, irmãos, grandiosa que nós nem merecemos. Agora o nosso entendimento continua fechado. E vamos andar um pouco nisso aí, esses dias. Então Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus é um Deus de princípios. Diga comigo, Deus é um Deus de princípios. Presta atenção, nós conhecemos muito Deus apenas, às vezes, de ler sobre Ele, de ouvir testemunhos, de ouvir narrativas. E vez por outra, nós criamos um Deus poético. Um Deus que, na verdade, não é o Deus que quer um relacionamento. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de princípio. E poeticamente, nós cantamos que Deus é um Deus de promessa. E um povo se engana. E eu quero dizer para você que Deus não é um Deus de promessas. Isso é apenas poético.
Ele é um Deus de princípio. Quando há princípio cumprido, há promessa. Sem promessa, meu irmão, sem princípio, não há promessa. Não adianta querer viver uma vida desregrada, uma vida longe dos princípios e cobrar a promessa de Deus, porque Deus não é, de maneira alguma, coagido por promessa. Deus se move na terra por princípios. É por isso que quando ele chega para Josué, ele diz assim: Josué, você levante, pare de chorar, meu servo Moisés já é morto, né? Ali Deus está dizendo para Josué assim: não morra com os que já morreram, levante, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí, irmãos, ele abre uma cachoeira de promessas. Aonde pisar a planta dos teus pés é tua por herança. Ninguém vai conseguir te deter. Você vai ser, né, alguém que vai entrar para a história. Ele começa a lançar muitas promessas sobre Josué. Aí no meio da promessa, ele fala assim: mas, vírgula. Aí lança um princípio: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela conforme tudo como meu servo Moisés te ensinou, para que tu vás bem. Ou seja, Deus está falando: se você cumprir os princípios da palavra, as promessas que eu falei se cumprirão. Josué sai dali, irmãos, com uma certeza grandiosa no coração: Deus é comigo e Ele vai me honrar. E ele entra e destrói a maior potência bélica da época, Jericó, através de milagre. Só que Deus, que é um Deus que respeita as primícias, nós veremos esses dias como Deus é um Deus que respeita primícias. Ele diz assim: ninguém vai pegar os despojos, porque era a primeira vez. Era um povo que deixaria de ser um povo agrícola, né, para passar agora a ser um povo de guerra. Então eles iam viver de muitos despojos, mas o primeiro despojo seria dele. Então ninguém mexa. Eu quero essa primícia aí. Então ninguém mexa. Cumpra isso. Um desajuizado, um atabalhoado, chamado Acã, quebrou a norma. Quebrou o princípio. Pegou umas coisinhas, uns bibelozinhos lá, escondeu na sua tenda. Aí eles foram invadir Ai. Ai era um lugarzinho pequenininho. É como se os Estados Unidos decidissem invadir Roda Velha. Acabou a Roda Velha. Não tinha como. Então, foi a mesma coisa. Manda lá um pouquinho de homem. Basta um pouquinho. É Roda Velha, é pequenininho. Vai lá um pouquinho de homem. Irmãos, chega lá, eles levaram uma carreira. Levaram um pau. Houve até baixa no exército. Aí Josué fez o que muito crente faz. Foi cobrar de Deus as promessas. Cadê, Senhor, a promessa? Cadê? O Senhor disse que eu ia prosperar sobre a terra. O Senhor disse que ninguém ia conseguir me deter. E nós perdemos a guerra. E Deus disse: meu filho, princípio quebrado, promessa cancelada. Eu não me movo por promessa, eu me movo por princípio. E a nossa geração é uma geração que gosta de quebrar princípios, porque nós fomos invadidos por uma mentalidade que não era a mentalidade de Cristo. E quando eu digo nós, eu me incluo nisso aí. Porque olhe bem, Jesus vem, o carpinteiro de Nazaré, e traz uma palavra de salvação. Você não vai ver Jesus, em hipótese alguma, falando que veio trazer uma religião. Ao contrário. A palavra diz, o primeiro salmo, salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Jesus é a encarnação desse homem, desse salmo primeiro. Ele é esse varão, ou não é? É, mas se nós lermos a história dele, ele sentou com beberrões, com cobradores de impostos, com prostitutas. Sabe por quê? Porque ímpio não é quem comete pecado. A gente acha que o ímpio é quem comete pecado, e a gente está enganado. Ímpio é quem não tem piedade. Sabe com quem Jesus não sentou? Sabe com quem ele não bateu papo? Sabe com quem ele não perdeu o tempo dele? Com os religiosos da época. Você não vai ver Jesus sentado com fariseu. Você não vai ver Jesus sentado com saduceu.
Ele foi até convidado para a casa de um fariseu e chegou lá e ficou calado. Eu vou falar desse fariseu domingo. Mas Jesus nunca se envolveu com quem não tinha piedade. Jesus, ele cria um povo, irmãos, para implantar um reino. O desejo de Jesus era a implantação de um reino de justiça e não de uma religião. A religião já tinha demais. Já tinha muita religião ali. E ele começa a pregar e falar desse reino. Ele consegue ter 500 seguidores. Desses 500 seguidores, quando ele morre, 380 vaza. Ele fica só com 120. 120, ele manda ficar em um local, orando. Porque eles precisavam de um revestimento para iniciar uma igreja. Não era uma instituição. Era uma igreja. Que é diferente de instituição. Ele diz assim, você vai ter uma igreja. Essa igreja vai ser edificada sobre uma rocha. Eu sou a rocha. Eu sou a pedra que a igreja vai ser edificada. Era ele. E esse povo começa. E aí, irmão, nasce a primeira igreja. Porque eles estão lá orando, de repente vem um som, como de um vento. Invade aquele lugar. Aquele povo entra num reteté doido. Num culto daqueles que voa a cadeira para todo lado. E a igreja surge debaixo desse mistério. E a primeira palavra que a igreja ouve não é um elogio. As igrejas da modernidade buscam muito elogio da comunidade. Se preocupa muito com o que vão dizer, com o que vão achar. Quando a igreja surge, a primeira palavra que ela ouve é uma crítica. Estão bêbados. Porque eles não entendem. Não tem condições de entender. Só quem tem o Espírito entende as coisas do Espírito. E eles ficam aqui, estão bêbados. Aí Pedro levanta e estão bêbados. Não. Estão bêbados não, porque está cedo demais. E aqui não é vagabundo não, a gente tem o que fazer. A gente não está bêbado não. Que é o Espírito, como foi prometido lá em Joel. E começa a ter... Pedro só tinha o Espírito Santo para ensinar. Pedro nunca foi numa faculdade. Pedro não tinha diploma. Pedro não tinha costumes. Pedro não tinha estatuto. Não tinha regimento interno. Não tinha assembleia. Não tinha reunião. Não tinha corpo de obreiro. Não tinha nada. Por isso que numa mensagem dessa o Espírito Santo de Deus trabalha tranquilo, sem preceitos de homens. Ele não sabia fazer, que ele foi calado. Sabe por quê? Porque se ele tivesse estudado comigo em homilética, eu tinha ensinado a ele que quando termina de pregar tem que fazer o apelo. Mas ele não estudou comigo, ficou lá calado. O povo é que pergunta, vamos fazer o que agora? Aí ele, bom, já que perguntou, eu vou falar. Se arrependam e creiam no Evangelho. Aí, irmãos, de uma pancadinha só, uma igreja que só tinha 120, passa para quase 3.000. De uma pancada. Não deu tempo de perguntar se o povo era casado. Não deu tempo de perguntar quem era homossexual. Não deu tempo de perguntar quem era ladrão. Batizou todo mundo. E agora vamos ensinar, porque Jesus ensinou assim: batize e ensina. Mas a religião diz ensina e batiza. Né? É porque a gente com o tempo vai mudando as coisas. Mas Jesus disse, vocês ensinam e vocês batizam, depois vocês ensinam. Mas a gente ensina para depois batizar, porque a gente tem que dar uma justificativa para o povo, para a comunidade. E o camarada acha assim, eu não estou preparado. Eu quero dizer uma coisa para você: você nunca vai estar preparado para nada que é para se qualificar diante das coisas espirituais. Quem nos prepara e nos aceita é Jesus. E aí surge essa igreja, irmão, de leigos, cheios de muita unção. Uma vez eu estava pregando em um congresso, eu falei isso e depois um camarada veio me indagar. Disse, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, Jesus, ele falou assim, eu não tenho onde a cabeça reclinar. Aí em cima disso, o povo pinta um Jesus miserável, pobre, acabado. E isso é um pensamento romano. A gente vai entender nesse instante isso aí, por que Roma tirou essa ideia da honra. Jesus disse que tinha mulheres de senadores que bancavam o seu ministério. Diz que ela davam os seus bens a Jesus. Jesus andava tão bem vestido que quando ele foi morto, os soldados romanos pegaram sua capa e disseram, epa, essa é minha. Outros, não, essa é minha, então vamos tirar a sorte. Não era uma qualquer coisa, era um talite de primeira. O talite dele era de primeira. Agora aquilo não influenciava o caráter dele.
Da mesma coisa aos apóstolos. Eles vão passando e dizem: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Só que a Bíblia me diz que todo mundo vendia suas propriedades e depositavam sobre os pés dos apóstolos. Eles tinham dinheiro para servir eles. Eles não serviam o dinheiro. Diferente dessa geração de empresários da fé, que vendem a bênção, que persuade você a dar até o seu último tostão. Mas aqueles mesmos que recebiam, eram aqueles mesmos que davam quando as pessoas precisavam. Porque a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Como é que só é rico o camarada dono da igreja? A prosperidade só chega para um. Como é que pode? Está errado. Tem alguma coisa errada. E aí eles continuam nesse processo. Até 300 anos a igreja era assim. Pastor Jacilão, até 300 anos a igreja sabia o que era honra. As pessoas honravam os seus líderes. As pessoas honravam os apóstolos, dando era tudo. Os apóstolos não tinham falta de nada. Ninguém tinha falta de nada, porque as pessoas entendiam tanto como honrar a sua liderança, como honrar aqueles que estavam diante deles. Diz que eles tinham tudo em comum, e tudo em comum não era só no linguajar. Eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, eles viviam dentro da casa um do outro. Chegou lá na casa do outro, não tem, mas na minha tem. Vamos honrar o irmão. Nas orações, eles estavam juntos, orando, no temor a Deus, ou seja, não havia discussão teológica. Se batiza com hermeção, se batiza por aspersão, se pode vestir calça, se pode usar batom. Eles não tinham, eles tinham, sabe o que? Temor a Deus. E em toda a alma, diz isso, havia isso. Olha que igreja dos nossos sonhos. E pastor, não tinha briga não, tinha briga, e briga feia, porque onde tem gente tem discussão. Se não for assim é um bando de doentes, não é? Tem que ter discussão. Paulo discutia com Pedro, Paulo discutia com Barnabé, mas eles se respeitavam e não deixava que o sol se pôsse sobre aquela ira. E até 300 anos a igreja era assim. Mas irmãos, em 306, entrou um camarada na história que esculhambou tudo. O nome desse camarada, Constantino. Você nunca mais vai esquecer esse nome, porque foi esse camarada que esculhambou tudo. Nós não tínhamos uma placa de igreja, nós éramos uma igreja. Nós não tínhamos denominações, nós não éramos nem chamados de cristão, porque cristão nos chamaram na Antioquia com um nome pejorativo. Era um apelido pejorativo. Eles se tinham apenas como aqueles que andavam no caminho do Cristo. Eles não tinham nome de nada. Mas em 306 entrou um cara, e ele tinha muito desejo de ser imperador de Roma. Só que ele não podia ser imperador de Roma porque ele não tinha linhagem real. O que é que ele faz? Ele casa com uma menina de 7 anos de idade, da linhagem real, para poder ter linhagem real, para poder ser imperador. Quando ele consegue ser imperador, ele é muito maquiavélico. Ele viu que ele estava cercado por inimigos. E um dia ele ia ser enfrentado por um inimigo que tinha como arma principal a magia negra. E ele percebeu que no exército dele existia um povo crescendo demais. Um povo que tinha uma fé. Um povo que tinha uma fé num Cristo. Ele disse: já sei, eu vou. Diz ele que teve uma visão, que não dá para acreditar nisso, que ele viu uma cruz pegando fogo, e ele foi em nome do Cristo desses soldados, e ele venceu a batalha. E aí ele teve uma ideia: esse povo é um povo de aliança, é um povo de honra, é um povo que sabe honrar as pessoas. Então eu vou transformar o meu império em um império cristão. Ele chama a mãe dele, que é Helena, que mais tarde será conhecida como Santa Helena. E Helena era adoradora, ela era de uma religião chamada paganismo, e ela tinha alguns deuses que ela adorava. Ela disse assim: mas meu filho, eu não posso deixar de adorar os meus deuses. Como é que eu vou deixar de adorar os meus deuses? Aí disse: mãe, já está tudo aqui, ó, já está tudo aqui na cachola, está tudo aqui já registrado. Nós vamos pegar Mitra, Talmuz, que é o seu Deus, menino, e nós vamos dizer que ele é Jesus, e eles vão acreditar. Ela disse assim: e Samíramis,
que eu adoro? Nós vamos dizer que é Maria. A gente vai chamar Semíramis de Maria e Talmuz de Jesus. Ah, mas dia 25 de dezembro eu tenho que fazer a festa do meu Deus. A gente diz que Jesus nasceu dia 25. Não tem problema. Né? A gente diz. Jesus, segundo os historiadores, nasceu em outubro. Mas ele disse assim, não, vamos colocar que é 25 de dezembro. E aí, a gente coloca tudo isso aqui dentro da religião deles. E eles começaram a infiltrar isso. Botaram a estátua de Semíramis, era ela segurando um bebezinho no colo. Isso aqui é Maria segurando Jesus. Jesus menino. E os bestas começaram a acreditar naquilo. Começaram a acreditar. O povo se reunia nas casas e nas praças. Ele disse, não, eu vou dar os meus palácios para vocês. Calma. Vocês não serão um povinho qualquer não. E aí, ele dá a primeira basílica. Na primeira basílica, tinha o palco dele, quadrado. Ele colocou as cadeiras daqueles que tinham conchavo com ele. E no meio o trono dele. Será que você já foi em alguma igreja que a cadeira do pregador é maior? Já foi? Que a cadeira... Pois é, aquilo ali é o trono de Constantino. Surgiu na primeira basílica. Ele sentava e não tinha cadeira, não tinha nada. E a única liturgia que aquele povo conhecia era a liturgia judaica. Se eles vinham de lá, eles não tinham outra liturgia, eles não conheciam a liturgia. E aquele culto, quando ele fez o primeiro culto, o povo começou a dançar dentro do culto, louvando, porque culto em Israel não pode faltar duas coisas, oferta e dança. E eles começaram a dançar e ele não gostou, porque ele era um homem que tinha depressão. Ele era um homem triste. Ele disse, não, nós vamos arrumar alguma coisa para esse povo não ter essa alegria. E alguém teve uma ideia, faz banco de madeira. Coloca banco de madeira, porque no banco de madeira eles não vão poder dançar e não dá para tirar o banco. Ele disse, pronto, a partir de hoje, as nossas basílicas terão bancos de madeira. E ele faz banco de madeira e o povo já não começa mais a dançar. Ele pega aquele povo simples, que tratava do povo, e faz conchavos com ele, eu vou dar riqueza. Vocês têm que tirar dinheiro do povo, me dá para mim, porque eu vou dar riqueza. E vocês serão o pai do povo. Eu vou chamar vocês de padres. E eu serei o pontífice. Pontífice significa a grande ponte. Eu sou a grande ponte que une o homem a Deus. Por isso que o Papa tem o título de pontífice. O Papa não é herdeiro do trono de Pedro. O Papa é herdeiro do trono de Constantino. É uma aula de história, não é não? Fala brincadeira, fala sério. É uma aula de história. Ele é herdeiro do trono de Constantino. E aí, querido, ele começou a trazer a mentalidade de Roma, porque Roma já não era mais uma potência de guerra, bélica, mas continuou sendo uma potência religiosa. E eles começam a introduzir cultos, e eles começam a colocar teologia, ele começa a pedir concílios, para poder passar as loucuras e os desvaneios dele. Aí veio missa para morto, aí veio vela, tudo isso é pedido de Constantino. Veio a cruz com crucifixo, porque até aquele momento existia realmente a cruz no meio do cristianismo, mas a cruz vazia, porque eles pregavam que Jesus não estava mais na cruz, mas ele começou a colocar isso, e começou a juntar um bocado de coisa, aí, no século XVI, surge uma figura, não só ele, mas várias, chamada Lutero. Lutero, ele vai fazer um doutorado no livro de Romanos, e se dá agora de frente com o texto, porque tudo era pago, não existia mais honra, agora existia dinheiro, pagar, até para ir para o céu. Venderam tanto pedaço da cruz de Cristo nessa época das indulgências, que se juntasse uma na outra, dava quilômetros de cruz. Vendiam leite de Maria. Agora quem ordenhou, coitada da Maria? Vendiam leite de Maria, cabelo de Nossa Senhora. Eram tudo indulgências, as pessoas compravam para ter lugar ao céu. Aí vem Lutero estuda o texto e diz assim, não, a salvação é pela graça. Aí Lutero aparece com um novo tema, sola gratia, só a graça. Faz 95 teses, prega lá na frente
do palácio, e aí ele é preso, porque ele está querendo acabar com o joguinho do povo. Mas Lutero nunca quis sair da igreja católica. Lutero sempre quis apenas reformar. Por isso que as igrejas reformadas são igrejas romanas com a mão de tinta. E aí Lutero foi preso. Quando ele está lá preso, ele faz algumas contribuições bonitas para a gente. Primeiro é aquele hino Castelo Forte, né, que eu acho lindo. Castelo Forte. Ele faz porque ele está preso num castelo. E aí ele faz esse hino lá, preso. Mas ele ficou sabendo, quando ele estava para ser solto, que existia um grupo se reunindo em nome dele. E que já era uma igreja. E tinham batizado a igreja de luteranos. Aí ele disse, então eu vou assumir esse povo. Já estou excomungado da igreja católica mesmo. Foi lá e assumiu essa igreja. Só que ao assumir essa igreja, ele faz conchavos com os príncipes. Porque os príncipes já não aguentavam mais pagar imposto para Roma. E aí ele faz conchavo diretamente com esses príncipes. E aí esculhamba tudo de novo. Aí vai surgir as denominações. Luteranos, anglicanos, congregacionais, presbiterianos, batistas. Sai tudo desse meio, com uma carga enorme de Roma. Uma carga enorme de Roma. E aí a gente começou a colocar pastores, líderes. Mas a gente começou a colocar pastores e líderes com a mentalidade romana. Pastor é um empregado da igreja. Pastor é um empregado da igreja. Roma dizia o seguinte. Roma dizia, padre não pode ter bens. Padre não pode ter bens. Por quê? Porque se ele tivesse bens, o nome dele, quando ele morresse, ia ficar para quem? Para a família. Então ele não podia casar, porque senão ia ter herdeiro. Então esse negócio de padre não poder casar, irmão, é só por causa dos herdeiros. Não é por outra coisa, não é para dizer para quem vai ficar. Não é porque eles são contra isso, não. É só por causa dos herdeiros. É por isso que é esse homossexualismo doido, essa pedofilia. Existem cemitérios de aborto em convento de freiras. Existem cemitérios de aborto que são feitos lá dentro. Mas tudo isso para quem não tem herdeiros. E aí, vem agora os pastores. Pode casar, só não pode ser rico. Pastor rico é um escândalo. Pastor tinha que sofrer, irmão. Olha como até hoje a gente gosta de missionário que conta miséria. A gente acha lindo. Porque eu comi um pão seco. Então, glória a Deus. Vamos dar 50 centavos para ele, para ajudar em missões. Porque essa mentalidade é uma mentalidade da miséria de Roma. Que veio da mentalidade de um homem que surtou, chamado Francisco de Assis. Ele surtou, montou uma comunidade protestante, porque ele protestava contra todo o luxo de Roma e disse, eu vou viver da miséria. Roma sempre amou coisas acima de pessoas, e nós trouxemos esse malefício. Então as igrejas começaram a gostar de templos. As igrejas gostaram de templos luxuosos, enquanto alguns irmãos passavam fome dentro da igreja. O pastor não tinha carro, o pastor não tinha casa. Começou a tratar o pastor como empregado. E uma desonra foi sendo lançada dentro da igreja. Nós, como os irmãos sabem, estudiosos mais do que eu, Roma, ela venceu o império da Grécia, correto? Né? De Alexandre o Grande. Mas só que o império da Grécia era tão forte, a filosofia grega era tão forte, que Roma continuou helenizada. A mentalidade de Roma, o coração era romano e a mentalidade era da Grécia. A mentalidade. Quando nós saímos, por causa de Martim Lutero, nós carregamos a mentalidade da Grécia. 3 igrejas foram influenciadas tremendamente com a mentalidade da Grécia. Presbiterianos, congregacionais e batistas. Nós batistas. Aí o que é que nós fizemos? Nós trouxemos para dentro da nossa igreja, que é um princípio batista, democracia. Democracia é grego, não é? É grego. Porque o povo nunca soube escolher, irmãos. Ou nós voltamos a uma teocracia, aonde é Deus quem manda, ou toda vez que a gente ficar dizendo que é o demo que manda, que é o povo que manda, nós não vamos voltar aos princípios da honra. Deus é quem tem que mandar. É Ele. É por isso que a igreja tem que dizer toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força, todo o domínio, toda a exaltação é do Senhor. É dele, não é do povo. Porque
primeiro exercício democrático que aconteceu, nós lançamos uma semente de desonra. Qual foi o primeiro exercício democrático? O primeiro exercício democrático foi Pilatos. Pilatos tinha uma mentalidade da Grécia. Aí Pilatos disse, já que nós temos aqui Jesus e Barrabás, eu vou deixar vocês fazer agora uma prática de voto. Eu vou dar uma cédula a vocês, vocês vão votar. Uma democracia. Pilatos faz uma assembleia. Pilatos faz um culto administrativo. Aí diz, eu boto diante de vocês aqui esse Jesus e esse ladrão. Vocês escolhem o quê? O povo escolheu o ladrão. Por isso que até hoje vota em ladrão. Vez por outra, crente está votando em ladrão. Por que vota em ladrão? Porque a primeira semente democrática foi para votar num ladrão. E quando a gente não quebrar isso, a gente vai continuar votando em ladrão. E gosta de votar em ladrão. Acha bonito. Então a democracia foi isso. Aí foi se estabelecendo um nível de desonra. No reino espiritual existem duas chaves que abrem. A chave da honra, que lhe abre uma porta de prosperidade, e a chave da desonra, que lhe abre uma porta de destino fracassado. Todas as vezes você pode ver que quando o Senhor iniciou os 10 mandamentos, ele inicia com honra. Que nós deveríamos honrar a Ele. Não terás outro Deus além de mim. Ele inicia com a palavra de honra. Quando ele vai dar uma promessa, um mandamento com promessa, que é o único que nós temos, ele é um mandamento de honra. Honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz, para quê? Para que te prolongue os dias sobre a terra. Porque nós temos uma estatística que morre mais meninos de 16 a 30 anos, que hoje nós não temos os velhos morrendo, até o ponto de que a idade agora aumentou, né? de aposentadoria. Por quê? Porque o povo não está ficando mais velho, está morrendo novo. Por que está morrendo novo? Por causa da desonra. Quando você vê uma pessoa morrer novo demais, pode vasculhar a vida dele. A Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe vão ver filhos dos seus filhos. A honra, ela destrava, ela abre porta. Então você tem que ter esse entendimento. Então existem duas chaves. E a maior virtude não está no ser amado. A maior virtude está em quem ama. Então a maior virtude não está no ser que é honrado. A maior virtude está em quem honra. Compreende isso? Então sou eu que sou beneficiado quando eu entendo isso. Que eu tenho que voltar a esse princípio da honra. Que tudo isso que eu contei da religiosidade nos enganou há muito tempo. Eu fui enganado muito tempo. Eu fui enganado muito tempo, desonrando os meus líderes, falando mal, passando agora com a era da informática, está sendo uma miséria. Alguém chegou para mim, não estava no gabinete, uma menina na verdade, uma jovem, e ela falou assim, meu apóstolo, eu não gosto do apóstolo Renê Terranova. E eu disse assim, você conhece ele de algum lugar? Ela disse, não. Você já viu ele pregando? Não. Já esteve na casa dele? Não. E eu digo, você não gosta dele? Por que assim? Como tomou essa decisão de não gostar dele? Ela disse, eu li um blog, e no blog falava isso dele. Aí eu disse assim, olha, o apóstolo Renê, ele tem 200 mil membros na igreja dele. 200 mil, irmãos. 200 mil membros. Ele tem 98 igrejas de base em Manaus, que a gente chama de congregação, eles chamam de base. Ele tem 98 congregações, a menor congregação que ele tem 800 membros, é a menor congregação que ele tem. Ele tem igreja em 68 países. Ele tem milhões de discípulos, Tem um casamento de mais de 25 anos. Filhos que todos estão no ministério. Agora, quem é esse blogueiro? Quem é o pastor dele? Ela disse, não sei. Quantas igrejas ele já abriu? Ela disse, não sei. Quantas vidas ele já ganhou para Jesus? Ela disse, não sei. Como é que você deixa de acreditar em alguém que está frutificando para acreditar num irresponsável, num inconsequente, que coloca uma matéria e você sai acreditando? A gente vê o pastor Silas Malafaia, irmãos, fazendo uma obra maravilhosa no Brasil. Mas existem uns blogueiros dizendo que ele largou a mulher, que ele pegou a mulher de um capitão do exército, que ele roubou não sei quantos R$1.000. E tem crente passando isso para frente. Passando, gerando no seu útero uma desonra para levá-lo a um precipício.
Então essa palavra introdutória que eu estou dando aqui essa noite é só para te lembrar de uma coisa: Deus é um Deus de princípio. Então se você quebrar o princípio da honra, você com certeza vai ter que pagar por isso. É por isso que tem muita coisa às vezes acontecendo errada na sua vida e você não sabe por quê. É porque você está desonrando. Existem degraus. Pai, são pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida. O meu pastor, o apóstolo Joselito, acho que alguns já conhecem, né? Jocelyn conhece. Eu estava com um congresso. Eu prego muito em congresso. E eu estava com um congresso para pregar no Pernambuco. Já tinham feito outdoor, já tinham colocado carro de som, já tinham colocado nos rádios que eu estaria lá, cartazes. E aí a gente estava na reunião e disse: quero você, dia tal, em um evento que eu vou ter lá. Aí eu disse assim: ô meu pai, eu não vou poder. Eu vou estar pregando no Pernambuco nessa data. Ele disse assim: não, você não entendeu. Eu estou dizendo que eu quero você, tal dia, lá no meu evento. Eu disse: não, meu pai, sabe o que é? É porque já fizeram o outdoor e já fizeram os cartazes. Ele disse: você não entendeu, filho, eu vou falar de novo. Eu quero você lá no... Eu disse: já entendi, meu pai, já entendi. Liguei para Pernambuco, só não vou poder ir. Mas pastor, eu digo: não, vou mandar um discípulo meu, pastor Neto. É como se fosse eu. Mas eu não posso desonrar alguém que está acima de mim, alguém que me protege, alguém que me cobre, meu pai espiritual, alguém que quando eu quero colo, é a ele que eu procuro. Porque tem muita gente que honra aquelas pessoas do DVD que a gente compra, que a gente não sabe onde compra e se paga, não sabe como é que trata a esposa, não sabe nada. Tem gente que honra R.R. Soares, que honra Valdemiro Santiago, que honra até o próprio Silas Malafaia. Mas na hora que precisa de uma oração, na hora que precisa de uma visita, é o pastor local que procura. Porque se você ligar para Silas, Silas não vai na sua casa. E isso é uma desonra. Agora preste atenção. Vamos aprender aqui junto comigo o que a honra produz. A desonra produz morte. A desonra produz morte. E esse pensamento, essa mentalidade de desonra, ela veio justamente dessa mentalidade romana. Dessa mentalidade de miséria. Essa mentalidade que você não pode. Que aí, eles inventaram até assim: quando o cara é pobre, chama de humilde. O que tem de pobre, meu irmão, arrogante. Aí eles uniram humildade à pobreza. Ele não queria que ninguém fosse rico, só eles. Só que o nosso Deus nos escolheu, irmão, para sermos cabeça e não cauda. Nós temos que respeitar o início, as pequenas coisas, porque todo mundo tem suas pequenas coisas, seus pequenos inícios, né? Eu lembro que quando eu estava saindo do seminário, Jacilano, estava pronto para sair do seminário, eu recebi 2 convites para pastorear. Um convite de uma igreja que me convidou, me oferecendo: olha, um seminarista, irmão, só a graça de Deus, hein? Vivia de cesta básica. Eu recebi 2 convites. O primeiro convite que eu recebi foi de uma igreja que me ofereceu 10 salários mínimos, um carro novo e um curso que eu queria fazer na época. A gente paga para o senhor. É de Deus. Oh, Deus abriu as portas. O outro convite que eu recebi me ofereceu meio salário mínimo e uma cesta básica. Vai para lá, menino, que isso não é de Deus. Mas eu sempre fui um homem de Deus, comprometido com o Senhor. Eu disse: eu vou orar. Fui orar. Meu tesouro ficou lá em casa intercedendo. Mas meu amor, eu já sei qual é a resposta. Meu tesouro dizia: eu já sei qual é a resposta. Eu digo: eu também, minha filha, mas eu vou orar porque eu tenho um compromisso com Deus, né? Aí eu fui lá de madrugada, orando ao Senhor e falando com Ele: eu sei que o Senhor quer que eu vá para Rui Barbosa, porque lá eu vou fazer uma grande obra e não sei o que. Eles: calem a boca. Mas eu calei. Ele disse: você vai para o sertão. Eu disse: mas o senhor está sabendo que é meio salário? Ele disse: você vai para lá. E o meu primeiro ministério, eu fui ganhar meio salário mínimo e uma cesta básica. O meio salário mínimo eu ganhei, a cesta básica nunca me deram. Uma vez eu fui pregar lá e disse: vocês sabiam que vocês estão me devendo uma cesta básica? Vocês sabiam que vocês estão me devendo essa cesta básica? Que eu nunca recebi cesta básica lá? E nunca me faltou nada. Era o primeiro início. Eram as primeiras coisas. Ele estava me forjando. Honra ao Senhor e nada vai faltar.
É como o texto do Salmo 23, que diz na nossa tradução, o Senhor é meu pastor. Isso, mas na tradução do hebraico, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada eu tenho falta. E é nada mesmo, irmão, até a aprovação não falta. Ele não deixa faltar nada. Até provação ele manda, e às vezes manda com abundância, né? Manda com fartura. Mas eu quero ler um texto para a gente poder meditar essa noite, já que a gente teve essa introdução dessa chave da desonra, que se alojou nas igrejas através da mentalidade romana, né? Eu devo a Jacilã esse seminário que a gente pode marcar, né? Veio para a gente marcar sobre as 3 mentalidades: mentalidade de Roma, mentalidade da Grécia e a mentalidade babilônica. São as mentalidades que elas aprisionam as igrejas hoje. Mas o Senhor tem se levantado a nosso favor e tem libertado essa igreja. Eu tenho visto, irmão, uma liberdade nessa igreja aqui, um espírito de liberdade, onde os irmãos podem adorar, e Deus tem coisas maiores, porque aonde Ele tem liberdade para trabalhar, Ele trabalha. Eu decidi não ser mais o pastor da minha igreja, eu decidi dar a igreja a Ele. Eu sou o pastor daqui, é o Senhor, eu só sou seu auxiliar. Então tem hora, irmão, que a gente está lá e ele diz assim: hoje você não vai pregar, e a igreja está livre só para adorar naquele dia. Não há cobrança religiosa para dizer assim: mas a centralidade do culto é a palavra. Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? A centralidade do culto é a adoração. Quando nós levantamos uma adoração genuína, Ele derrama a palavra. Sabe por quê? Porque o período que a igreja mais cresceu, não tinha a Bíblia. A Bíblia é uma das maiores bênçãos que nós temos, é a palavra de Deus. Mas infelizmente ela também é usada para manipular massas, para levar um povo à escravidão. O povo pega o texto e interpreta do jeito que quer, fala do jeito que quer, e tem um bando de gente aí seguindo, gente que manda tirar a vida do outro por causa da palavra. Mas quando a gente entrega ao Espírito Santo, é Ele quem revela a palavra. Quantas vezes eu vou para congresso, isso acontece, são várias vezes, e aí eu levo meu tablet, né? Eu com meu tablet aqui, ninguém me pega desprevenido de canto nenhum. Aí eu vou no meu tabletzinho lá, estou lá no meio do congresso adorando, ele diz assim, aí ele fala assim comigo: desligue o tablet. Eu digo: é brincadeira? Como é que cheio de gente aqui eu vou desligar o tablet? Eu vou falar o quê? Ele disse: você vai falar o que eu vou colocar no seu coração? Eu digo: então coloca. Ele disse: não, não é assim não. Se desarme. E aí eu fico, irmão, canto o primeiro louvor, o segundo, o terceiro, o quarto, e ele não fala nada. E eu lá com as pernas tremendo, o camarada me chama para pular para o palco, para a plataforma, eu vou e ele não fala nada. Me apresenta, ora por mim, ele não fala nada. Eu fico saudando os irmãos. Graças a paz, irmão. Shalom, paz do Senhor, boa noite, Deus é conosco. E ele vai soltando aí, de repente ele faz, que é dele o querer e o efetuar. Presta atenção, o que a honra pode fazer conosco. Lendo esse texto de 2 Reis, diga comigo assim: Deus não faz acepção de pessoas. Agora olhe para quem está ao seu lado assim, ó, e diga: mas faz acepção de atitudes. De pessoa ele não faz não, mas de atitude ele faz acepção. A honra, quando você faz a atitude da honra, pode destravar coisas que estão travadas há 10 anos na sua vida em um dia. Irmãos, eu tinha maior vontade de ter um Corolla. Eu viajo muito, né? Eu tenho 22 pastores na minha cobertura. Eu tomo conta de 22 pastores, mais de 15 igrejas. Eu tenho igreja em São Paulo e eu cuido desse povo todo, né? E aí eu precisava de um carrinho mais confortável. Eu tinha um Fox. O bicho é bonzinho, mas é durinho, né? E eu disse: meu Deus, me dá um Corolla, meu Deus, me dá. Eu tinha R$1 sobrando. Eu peguei R$1 assim. Se eu tenho esse R$1, Senhor, transforma em 50 mil. Olhava para o R$1, continuava R$1. Aí, pastor Neto, o irmão conheceu aqui, o irmão dançou uma semente, né? Ele fala do irmão até hoje lá na vida dele. Neto não tinha carro. Eu digo: já sei o caminho. O caminho é dar meu carro a Neto. Eu dou a Neto, fico sem carro. Uma alma caridosa veio e me dá um carro. Mas irmão, não deu outra. Eu passei o carro, dei o carro a Neto. E Neto: aposto, o senhor vai ficar como? Eu digo: a pé. E o senhor vai visitar as pessoas como? Eu digo: de ônibus. Deus vai prover. Neto saiu com o carro, eu fui, ele veio embora, com o dutezinho na mão. E eu disse: Senhor, a honra é uma chave, que ela destrava a porta de prosperidade.
Quem honra será honrado. Porque se tem uma lei na Bíblia que não pode ser atalhada, é a lei da semeadura. Semeie em terreno fértil. Semeie em terreno fértil. Não tenha pena de semear. Porque a Bíblia diz que quem semeia com abundância colherá. E eu semei com abundância. Eu semei com tanta abundância que fiquei sem nada. Aí, irmãos, esse homem aqui, pastor Jorge, e outro irmão que tem lá, Luizinho, foram na minha casa com uma calculadora. Pastor, agora o senhor está sem carro. Qual é o carro que o senhor quer? Eu digo, um Corolla. E o senhor tem quanto? Eu digo, nada. Porque a única coisa que eu tinha, eu dei para neto, que era o carro. E esses irmãos fizeram conta. Aí o irmão Luizinho, vá comprar seu carro. E hoje eu tenho meu carro, por causa da lei da semeadura. Irmãos, a lei da semeadura, da honra, é fantástica. E a gente vai aprender aqui nesse texto a compreender mais profundo isso. Jacilã não está mais usando óculos, mas eu estou e não trouxe. E eu vou pedir a alguém que me ajude nessa leitura. Lê aí, pode ser Jacilã, para provar que está funcionando. 4, verso 8. Quando eu mandar parar, você pode parar. 4, verso 8. Pode ler, pastor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Disse ela a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia Eliseu recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao moço Geazi, chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi, dize-lhe, tu nos tens tratado com todo desvelo. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Disse Geazi, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Pronto. Essa é uma história interessante, porque olhe bem, preste atenção. Nós estamos aqui nesse primeiro dia de seminário. Como eu disse, seria uma aula. No mundo que nós estamos inseridos, existem 3 tipos de pessoa. 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo são dos medíocres. Aqueles que não reconhecem nada que você faz por eles. São as pessoas que nos decepcionam. São as pessoas que nos tratam de uma maneira tão dolorosa, com tanto amor que você deu, que a vontade que você dá é de esganar aquela pessoa. Mas a verdade é que ele é um medíocre. E todo medíocre não sabe responder nada que é feito de bem na direção dele. Então o medíocre entra aqui, aí diz assim, nossa, que igreja bonitinha. Mas se fosse eu pintava de azul. Ele nunca vai concordar com você. Ele sempre vai ter... quem bem entende dos medíocres é o pastor. É pastor. Que a gente pega o pessoal, o cabra esmulambado, metralhado, fedido, banguelo no meio da rua, trata do camarada, bota uma chapa, corta o cabelo dele, bota um perfume, ele aprende a decorar 2 versículos bíblicos, quer ser mais do que o pastor. Não, eu estou no mesmo nível, pastor, não, eu concordo, discordo do senhor, não concordo, né? Aí sai e abre uma igreja ali na esquina, e ainda leva meio mundo de gente da igreja dele, medíocre, cara medíocre. Não sabe reconhecer o bem. Pai e mãe sabem o que é isso que eu estou dizendo. Você cria o filho, são dezenas de cólica, que está lá, não sabe falar. A linguagem do bebê é o choro. Chora e você lá. São dezenas de corrida para o hospital de madrugada. Dezenas de vezes deixa de comprar coisa para você, para comprar para o filho. Aí ele completa 15, 14 anos, conhece um amiguinho, olha para você e diz, você não me ama não, meu amigo é fulano.
Você ensina ele a andar no caminho reto, ele conhece o miserável e começa a fumar maconha. Medíocre. Faz parte da entranha da pessoa. Não. O segundo nível de pessoas é os que reconhecem. Então, essas pessoas que reconhecem, é muito bom lidar com elas. Que elas sabem dizer muito obrigado, elas sabem se comportar, elas sabem agradecer. São pessoas que reconhecem. Você vive o tempo todo com uma pessoa dessa que reconhece pelo que você faz por ela. Às vezes eu sou parado no meio da rua por mães que reconheceram o benefício que a gente faz por ter tirado o filho da droga. Eu trabalho muito nessa área, pessoal drogado. Então me param na rua, né, para agradecer. Pessoas que reconhecem. Mas existe um terceiro nível. Reconhecimento mais investimento é igual a honra. Não existe honra sem investimento. Investimento de tudo. Investimento de tempo, de oração, de dinheiro. Isso é honra, é investimento. Então, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Essa mulher que nós lemos era uma mulher que estava no nível do reconhecimento. Ela ficava lá na janela dela e via Eliseu passando. Sunem era uma cidade de muitas pousadas. Então ela não era um grande centro, mas era um lugar de muitas pousadas. Para você ir para algum grande centro, você passava para o Sunem, se alojava lá e seguia a viagem no outro dia. E ela reconheceu em Eliseu que Eliseu era um homem de Deus. Ela reconheceu, esse camarada é um homem de Deus. Eu vejo nele, eu reconheço isso. Mas ela não quis ficar no nível do reconhecimento, ela quis passar para o nível da honra. Ela disse, não, eu vou dar um passo maior. Chama o marido dela e disse o seguinte, ó, eu estou percebendo que aquele camarada é um homem de Deus. E o homem de Deus está em extinção. E eu vejo ele ficando hospedado aí em pousada, e fica hospedado em hotel. Sabe de uma coisa? A gente tem um cômodo aqui, vamos fazer um quarto para ele. Vamos lá no Dantas, vamos comprar um frigobar, um ar-condicionado Splinter, uma cama King Box. Vamos formar um quartinho para ele, uma escrivaninha. A gente compra um laptopzinho, bota lá para ele ficar escrevendo de novo, para ele entrar no Google, fazer as pesquisas dele. A gente faz isso aí. Aí o marido disse, oxê, estou dentro. É para honrar um homem de Deus? Estou dentro. E eles entram nesse nível de honra. Aí um dia Eliseu apareceu por lá. Eliseu, como todo bom profeta, o que mais gosta de comer na casa do povo. Porque pensa numa coisa que profeta gosta de comer, né? Você vê isso até no próprio Jesus. Jesus passasse por Betânia, o que é que ele fazia na casa de Maria? Comia. Passava lá, chegava, dá uma comidinha aqui na casa dos meus amigos, né? Então, eu defendo uma tese teológica profunda, né, que comida é terapêutico. Por isso que Jesus, os maiores ensinamentos que deu foi em volta da mesa. Jesus, ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta do coração, eu entro. E se eu entrar, eu faço o quê? E mais o quê? Cearei. Ou seja, o meu negócio é comer. Mas ele ainda diz assim, ó, que no último dia, que a gente for arrebatado, não estiver nessa terra, ele vai servir o quê pra gente? Uma ceia. E nós vamos comer durante 7 anos. Eita Deus, sem engordar, sem emagrecer, só comendo. Porque comer, irmão, é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. E Eliseu foi lá comer na casa dessa mulher. Foi lá comer. Quando ele entrou para comer, que ele levantou para ir embora, disse, não, hoje você não vai embora não. Eu tenho uma surpresa para você. E aí levou ele, sobe aqui comigo, no mezanino, né? Aí que entrou lá e disse, esse quarto é seu. Que Eliseu sentou naquela cama, olhou para aquele quarto e disse, é meu. E a mulher desceu. Aí vem a primeira revelação desse texto. Aí Eliseu diz assim, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. E aí, Geazi, o que você acha? Rapaz, eu já andei conversando com ela, né? Mas se você quiser, eu chamo ela aqui, chama ela aqui, chama ela aqui. Aí chamou. E aí, minha filha, é o seguinte, eu tô tão assim, emocionado, que eu queria fazer alguma coisa por você. Aí ela disse assim, não precisa não, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Estou bem demais. Estou bem. Mas a honra vence a esterilidade. Aquela mulher estéril. Aquela mulher, ela não tinha INSS. Ela não tinha aposentadoria. Porque filho naquela época era o INSS dos pais.
Filho era aposentadoria. É por isso que quando Jesus vai morrer na cruz, sendo ele o mais velho, ele legitima uma outra pessoa para cuidar de Maria, porque ela ia ficar abandonada. E tem um outro texto que fala sobre aquele que é pendurado no madeiro, acho que lá em Isaías, sua casa deveria ser derrubada. Quando eu vi esse texto, eu fiquei assim, impactado. Justamente isso que acontece, né? Por isso que João tinha casa. Disse, leva ela, cuida dela e vai, protege ela. Então aquela mulher não tinha INSS. Aí ela vai embora. E aí ele começa a bater papo com o Geazi. Geazi é assim, só o seguinte, ela não quis falar não, mas eu vou falar. Geazi era aquele camarada sanguíneo. Ele chegava a ser um sanguíneo hemorrágico, né? Ele chegava assim e disse, ó, ela não tem filho não. Ela disse, o quê? Ela é estéril? Chama lá ela. Menina, esse Geazi sai se esbagaçando. Disse, Sunamita, vem, porque agora o bicho vai pegar. Eu conheço esse cabra. Olha, se prepara, porque o menino vai sair fogo. Bora comigo. Que chega assim, diz, ó, tu não tem filho não, né? No tempo determinado que precisa de uma gestação, você vai segurar uma criança nos braços. Ela diz, ei, meu Senhor, para com isso. Eu já fiz cura interior, já fiz veredas, fiz aliança, tô curada, tô sarada. O Senhor me vem com uma conversa dessa. Não diga isso não, vai acontecer. Porque toda honra vence esterilidade. Eu vejo ministérios, irmãos, travados, pessoas com seus ministérios. Quantos pastores estão olhando para mim aqui agora? Quantas pastoras, evangelistas, mestres, adoradores, que precisam destravar, que precisam dizer, Deus não lhe chamou para esquentar banco, porque não existe na Bíblia o ministério do esquentar cadeira. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, deu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que o corpo fosse edificado. Tem aqui, ó, tá aqui, e sabe qual é o caminho para que você saia da esterilidade? Honrar pai, honrar mãe, honrar líderes, honrar autoridades. Crente não é para andar falando mal do governo em esquina. Crente não é para andar falando em esquina mal do vereador. Quer falar mal? Vá até ele como profeta e fale. Um dia desse eu estava lá, fui ver uma casa de um vereador, e ele disse, não, pastor, tem um coração bom, aquele lá, nosso amigo lá, tem um coração bom. Todo mundo fala mal dele, porque ele tem uma índole meia. Ele disse, o senhor sabe que eu só tenho um problema, que eu sou mulherengo. Aí eu olhei para ele e disse, porque vergonha não vende na farmácia, meu amigo. E você não é mulherengo não, você é descarado. Eu estava com outro pastor, ele já foi saindo assim, ficando lá do outro lado. Eu disse, eu sempre tive vontade de lhe dizer isso. Ô pastor, então ore por mim. Eu digo, isso aí oração não resolve não. Porque tem coisa que a oração não resolve não. Tem menino traquinho dentro de casa que chega na casa, tá derrubando tudo, a mãe diz assim, ô pastor, ore por esse menino. Eu digo, ore por esse menino não, dê uma surra nele, rapaz. Ore por esse menino. Tem coisa que não é oração não, minha filha. Agora se você dizer, pastor, está liberado, eu pego ele 2 4 cintadas, né? É só você dizer, está liberado. Eu desço, então, tem coisa assim. Então, queridos, a gente tem que ter esse entendimento. Que nós temos ministério, que Deus quer usar você em roda velha. Deus quer destravar o seu ministério. E quem vai vencer a esterilidade é a honra. Porque a desonra amordaça profeta. A desonra tira pastor do nível, tira pastor da rota. A desonra muda sua geografia para a geografia de vergonha. Então não fale mal do seu irmão, porque eu já estou cansado das bocas que abrem para falar línguas estranhas no culto, ser as mesmas bocas que falam mal do povo, que falam mal dos irmãos. Eu estou cansado de ver gente levantando a mão dentro do culto e chorando, e ser a mesma mão que fica indicando o pecado do outro. Eu estou cansado de ver esses adoradores só animando auditório por aí. Pessoas que têm facilidade de pular para Jesus, mas não se ajoelham. Eu estou cansado de ver seu Fernandinho dizendo, vamos mudar o mundo, e cobrar 80 mil num show. Mudo o mundo dele. Porque se eu cobrar 80 mil em cada pregação, eu mudo minha vida ligeirinha. Estou cansado desse evangelho estéril, desse evangelho de livros, desse evangelho mesquinho, medíocre, que não muda a vida de ninguém, que o cara vem como está e fica para ver como é que vai ficar.
Eu não quero esse evangelho, eu quero um evangelho que dê fruto, que gere vida. E isso só vai acontecer com a honra do seu tempo. Pessoa que tem tempo para tudo, rapaz. Tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Eu fui pregar no congresso de pastores recentemente, e o título da minha mensagem era Líderes Prostitutos. E eu falei sobre os pastores que se apaixonaram pela noiva de Jesus. Tem tempo para construir igreja, tem tempo para fazer campanha, tem tempo para comprar não sei o que, só não tem tempo para ficar com o noivo. E o noivo não deu a noiva dele para ninguém não, viu? Pediu para a gente cuidar. Tem pastor que se acha dono da igreja, se acham donos, são verdadeiros prostitutos, se prostituindo com a noiva dele. Ele vai voltar para buscar a noiva dele, e se encontrar a noiva dele esmulambada, toda apalpada por homens que têm um apetite voraz para devorar como lobos a tão bela noiva do Senhor. Homens sem escrúpulos, só porque falam bonito e têm talento, são aplaudidos de pé. Porque hoje o carisma está acima do caráter. Hoje são aplaudidos os que têm carisma. Os que têm caráter são ultrapassados. Mas eu e Jacilã fazemos parte de uma geração ultrapassada. Nós vamos, com certeza, privilegiar caráter. Caráter em primeiro lugar. Eu quero andar de cabeça erguida na comunidade que eu estou inserido. Então, quando você entende o que essa mulher entendeu e começa a honrar, a esterilidade é morta. Porque eu quero dizer algo, a esterilidade, ela acaba na sua vida, ela é morta, e começa a gerar, você começa a ter um útero que vai gerar. Porque eu quero dizer uma coisa, se tem Deus que quer derramar coisas e bênçãos sobre a vida de vocês, vai passar pela vida daquele homem ali. Eu quero que você, a partir de hoje, faça uma coisa, perceba uma coisa. No dia que ele chegar triste aqui na igreja, como o culto fica? Façam essa leitura a partir de hoje. Ele chegou triste aqui no culto, sentou ali, ficou ali todo triste. Veja como é que fica o clima da igreja. Façam essa leitura, porque ele é fonte. Tem muita fonte aí que é suja, irmãos, é lama. Então respeite a fonte que você bebe. E a fonte que você bebe é limpa. Esse foi meu amigo, é meu amigo, foi meu aluno, e eu sei do que eu estou falando. Então, quando a gente honra, a gente investe no reino de Deus, a esterilidade, ela deixa de existir. Aquela mulher agora ficou grávida, naquela, claro que teve que ir pelo caminho, né? Porque a gente acha assim, já honrei, mas agora tem um caminho. Ela teve que ir lá falar pro velho dela, disse: olha, é o seguinte, meu velho, o profeta liberou uma palavra, entendeu? Que eu vou engravidar. E aí? Eu disse: então, e aí, bora cair para dentro, né? Vamos privilegiar a biologia, minha filha, né? Vamos seguir a biologia. E caiu para dentro. Olha a mulher grávida. Eliseu foi embora. A mulher começou a engravidar. Barrigona, a barriga crescer, né? Crescer. Teve um menino. Aí o menino tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. A Bíblia não diz isso não, irmão. Mas por que eu sei? Porque até os 12 anos, o menino é responsabilidade da mãe. 12 anos em diante é do pai. Por isso que Jesus é levado ao templo para fazer o seu bar mitzvah. O que era o bar mitzvah? Ele sairia agora da tutela de Maria e passaria para a tutela de José, porque ele seria um adulto espiritual. Então o pai agora é que ensina. É por isso que quando Maria sai, diz assim: ô José, cadê o menino? Primeira vez que eu deixo esse menino na tua mão, tu já perdeu o menino? Cadê o menino? Ah, esqueci o menino no templo. Estava desacostumado o bichinho, né? Foram buscar Jesus. Então a Bíblia diz que esse menino da Sunamita estava no campo com o pai.
Então ele tinha acima de 12 anos. Estava no campo com o pai, começou a sentir uma dor de cabeça. Ai, minha cabeça está doendo, estou doendo. E aí o pai, está doendo aonde, meu filho? Na cabeça. Aí o pai prescreve um remédio que todo pai prescreve quando o filho está doente. O filho adoeceu, a gente passa o mesmo remédio. Procure sua mãe. Né? Aí o pai passou o remédio. Procure sua mãe. Levou ele para a mãe. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca entre as suas pernas, que era um costume judaico, né? As pernas da mulher é o lugar de vida. É por isso que quando Agar vai ter o filho, ela tem o filho sobre as pernas de Sara, porque Sara seria ali quem estava dando a vida àquele menino. Então ela bota o menino entre as pernas e fica lá, e a Bíblia diz que o menino morre. Outra coisa que eu aprendo nesse texto: a honra nos livra da morte. Sabe o que é que ela faz? Ela pega o menino. Que mulher é essa, né? Essa mulher é fantástica, né? Ela pega o menino, sobe lá na cama do profeta e coloca lá. O que é que ela fez ali, irmãos? Ela pegou o milagre dela e colocou sobre a oferta dela. A oferta dela era aquele quarto. Toda a oferta é uma semente. E domingo eu vou pregar sobre isso. Toda semente tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Quando você dá uma oferta, você está dizendo assim: o caos que existe na minha vida vai entrar no eixo. Olha que coisa forte que eu vou falar agora. Quando o cão, o Satanás, colocou o mundo em desordem através do pecado, Deus olhou assim e disse: eu tenho que trazer de novo o equilíbrio a esse lugar. E ele olha assim: eu tenho que dar uma oferta. Aí ele olha: ouro é pouco, prata é pouco, eu vou dar a melhor oferta que eu tenho. O que é que ele oferta? O filho dele. Deus resgata o mundo através de uma oferta. Olha o poder da oferta, olha o poder da honra. Ele traz a salvação da humanidade através de uma oferta. É forte ou não é isso? Muito forte. Então aquela mulher leva o menino e coloca sobre a oferta dela. Esse é o meu milagre morreu, eu dei uma oferta e está aqui, ó. E vai atrás de Eliseu. Eu aprendo aqui, irmãos, que essa mulher sabia o que queria. Ela pediu um jegue, deram lá o jeguinho a ela se mandou atrás de Eliseu. Eliseu olha assim e diz: ali não é a sunamita? Tanto tempo que eu não vejo aquela mulher. É a sunamita. Irmãos, quem conhecer Eliseu sabe que Eliseu não é flor que se cheire. Eliseu era um profeta colérico, bravo. O cara chamou os menininhos, chamaram ele de careca. Ele amaldiçoou uma geração. E eu quero dizer que a maldição dele foi tão forte, porque foi amaldiçoado com urso. Você já viu como é que urso mata? Mata um de cada. O urso não mata 40 como mata aquele, não. Mata um de cada. Mas a maldição do profeta foi tão forte que os meninos ficaram lá esperando a morte. Eliseu era assim. E aí ele vai, na sunamita, Geazi, vai lá, pergunta a ela como é que está o marido, como é que está como é que está ela, como é que está o marido e como é que está o filho. Geazi corre lá. E aí, sunamita, como é que você está? Estou bem. E o marido? Está bem. E o menino? Bem. Sabe o que é que eu aprendo isso aqui? Não conte seu problema para quem não pode resolver. Você está contando seu problema para seu vizinho? Ele pode fazer alguma coisa? Você só está... Aí você vai contar seu problema para seu vizinho, ele também está com problema. Aí fica aquela disputa para ver quem está mais zicado, né? Aí você... Não, é porque eu estou com a pereba aqui no joelho. Acho que eu que estou no sovaco. E acho que eu que estou aqui. Parece que é uma disputa de miséria. Não pode resolver o problema. Você vai contar para quem está com outro problema. Não conte, só conte para quem pode resolver seu problema. Tem seu pastor, tem seus líderes, tem anciãos na igreja. Então, não procure quem não pode resolver. Aí ela chega para Eliseu e diz assim: lhe pediu alguma coisa? Já vai direto. Não arrudeia não. Porque quem honra não fica falando em bastidores. Quem honra não fica falando escondido. Você não precisa concordar com tudo que o seu pastor fala, mas você tem que falar a ele o que você não concorda. Você não pode estar comentando com um e outro, lançando semente de desonra. Ela vai direto. Lhe pediu alguma coisa? Eu disse: não, calma. Não. Pois é, o menino que você me deu morreu.
Se aquela mulher, conhecendo Eliseu do jeito que eu conheço, não fosse uma mulher de honra, sabe o que Eliseu respondia para ela? E Kiko, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas menino, é só você ler quem é Eliseu. Mandaram uns guardas pegar ele lá, subiram lá no monte onde ele está assim, homem de Deus, desce conosco. Ele, se eu sou verdadeiramente homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus guardas. Era assim, o negócio dele era esse, ele não tinha meio termo não, irmão. Por isso que é um dos personagens que eu mais admiro, né? Eu não tenho poder desse fogo, olha que eu já tive vontade de mandar fogo nas pessoas, mas não sai nem um isqueiro. Eu olho assim, mas deve ser minha fé. E aí, eles, como morreu, Geazi, toma aqui meu cajado, bota lá em cima daquele, irmão. Geazi saiu esbagaçado com esse cajado. Isso agora eu vou ser página amarela da Veja. Porque, menino, eu vou bater esse negócio, esse menino vai levantar, eu vou sair dizendo a todo mundo que ressuscitei um morto. Sai esbagaçado com esse cajado, chega no quarto, bota o cajado, o menino morto, estava morto, ficou. Ele pega o cajado e volta a dizer, Eliseu, é o seguinte, vai, não deu certo não, eu fui lá do jeito que você falou, mas aquela mulher era uma mulher que semeou honra. Quer dizer uma coisa para você, que já ouviu alguém dizendo assim, o pastor tem o grupinho dele. Pastor não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem. É como filho mesmo. A gente ama todos os nossos filhos, todos, mas tem aquele que, quando você chega em casa, e gruda no seu pescoço, e beija no pescoço, e cheira no cangote, e deita no colo, e é aquela coisa. Tem filhos que o preferem. Não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o preferem. E quem lhe prefere, com certeza vai receber mais. E aí Eliseu disse, quem vai sou eu. Olha, me tirar um profeta da sua casa, do seu habitat, para ir lá atender uma mulher, ele vai lá, porque a honra vence a morte. Ele chega lá, coloca a sua boca na boca do menino, sua mão na mão, pé no pé, e diz, vida, volte. Porque essa mulher é uma mulher de honra, e o menino vive de novo. Irmão, se tem alguma coisa morta na sua vida, algum sonho, algum projeto, se alguma coisa já morreu, se alguma coisa que você tanto pede e ainda não conseguiu, o melhor caminho é o caminho da honra. A honra vai trazer sonhos que já morreram, a vida de novo. Projetos que foram engavetados, a vida de novo. Não cesse de honrar, não se canse de honrar. A honra traz à vida aquilo que já morreu. Mas sabe o que acontece? Eu aprendo outra coisa nesse texto. Diga assim comigo, a honra nos livra da crise. Um dia Eliseu tá de boa, Deus vem para ele dizer assim, Eliseu, vou mandar uma fome sobre Israel. Mas não quero que você profetize não. Vou mandar uma fome sobre Israel. Vai acabar com tudo. Aí ele recebe aquela palavra. Quem é a primeira pessoa que ele lembra? Sunamita. O texto diz que ele sai de onde ele está e vai na casa da Sunamita e bate. Quando a Sunamita, Eliseu, e aí? Ele diz, pegue todas as suas coisas e saia daqui. Vá para uma terra distante, porque vai vir uma fome sobre Israel. Aquela mulher junta tudo que pode, queridos, e cai fora. A Bíblia diz que veio uma fome sobre Israel, que o povo chegou a comprar uma cabeça de jegue por um dinheiro caríssimo para comer. Agora vocês me respondam, o que é que tem numa cabeça de jegue para comer? Diz que eles compravam cocô de pombo. A fome era tão grande que uma mulher chegou para outra e disse assim, vamos fazer um trato? Ela, vamos. Nossos menininhos é pequenininho, a carninha é molinha. Hoje a gente come meu filho, entendeu? A gente cozinha ele, os ossinhos molinho, a gente come ele. E amanhã a gente come o seu. Senão a gente vai morrer. Viraram canibais. Mas a Sunamita não passou por isso. Sabe por quê? Porque era uma mulher de honra.
O Brasil está em crise, os Estados Unidos estão em crise, tem crise para todo lado, mas nós seremos livres dessa crise. Sabe por quê? Porque somos homens e mulheres de honra, e a honra nos livra da crise. Empresários, eu vi Laí Ribeiro, quem conhece Laí Ribeiro sabe que é um homem incrédulo, né? Um homem que não é crente, ele é das clínicas motivacionais, né? Para empresários e tal. Eu ouvi uma palestra de Laí Ribeiro, pastor Aslan, e ele disse assim: eu vou dar uma sugestão a vocês que são empresários. Do dinheiro que vocês recebem, pegue uma quantidade. Aí ele deu uma deixa, ele disse assim, pode ser até 10%, e dê assim para uma entidade filantrópica, dê para uma igreja, dê para quem precisa. Aí ele falou assim: não sei explicar, mas funciona. Eu fiquei estarrecido. Um homem sem Deus com essa compreensão. E tem crente, tem pastor que não é dizimista e quer ser honrado, quer ser livre da crise. Deus, o que mais quer é derramar sobre nós tudo aquilo que Ele sonhou. Mas nós temos que andar nos princípios. A honra vai te livrar da crise. E para terminar, a honra traz a restituição. Olhe bem, diz que aí voltou a fartura a Israel. Voltou, tudo voltou à bonança. E um dia está o rei conversando com quem? Com Geazi. Conversando com Geazi. E Geazi estava contando que história? Aqui Eliseu tinha orado por uma mulher estéril, e a mulher teve menino, e que o menino morreu, e que Eliseu contando essa história para o rei. E aí de repente, quem entra na hora que Geazi está contando essa história? A sunamita. Que jesuicidência. Ela vai entrando, aí Geazi: olha a mulher da história aí, é essa mulher da história. Aí o rei fica: não é possível, vem cá minha senhora, é verdade tudo isso que ele está contando? Se é, pois eu quero lhe dizer uma coisa: tudo que foi seu nessa terra, o que é que você tinha? Eu tinha um gadinho, uma terrinha, um negócio, tudo que foi seu vai voltar para a sua mão. Sabe por quê? Porque a honra traz restituição. Se você perdeu alguma coisa, se você tem alguma coisa embaraçada aí na mão de um juiz, se você tem alguma coisa aí, o melhor caminho é a honra, porque a honra vai lhe restituir tudo que foi seu. E honra não se resume só a dinheiro, que para ser um discípulo você precisa de duas coisas: ser disponível e ensinável. Se você tiver essas duas características, você vai ser um discípulo de honra. Se você absorver os ensinamentos, você será um discípulo de honra. Amém? Eu quero orar por vocês, mas antes de orar eu quero chamar Jacilã aqui na frente. Vem cá, Jacilã. Quero orar por Jacilã. Irmãos, uma vida de um pastor não é fácil não. Pastor é um camarada que não é da terra. Pastor não é da terra. O próprio Deus, quando Israel estava em divórcio com ele e reataram, lá em Jeremias 3,15, ele diz assim: eu vos darei pastores. Pastor veio do coração de Deus. Agora está uma moda no Brasil dos títulos. Aí o cara quer ser apóstolo, outros querem ser profetas, achando que isso é título e hierarquia, e não ministério. Mas se tem um... Jesus, a Bíblia diz que ele foi apóstolo, né? Ela está em Hebreus, que ele foi um sumo apóstolo. A mulher lá do tanque, né, a samaritana, disse assim: vejo que tu és profeta. Ele disse que veio evangelizar, né, os perdidos, então ele era evangelista. O povo de Israel reconheceu ele como mestre.
Mas se teve uma função desses ministérios, que ele disse que ele foi pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. E se eu dou a minha vida por ovelha. Porque pastor é desse tipo. E nessa caminhada de pastor, irmãos, a gente passa por algumas dificuldades. Foi que nem Moisés. Moisés, um dia o povo estava lutando e o povo estava perdendo a batalha. Aí Moisés começou a levantar a mão e orar. Quando Moisés começou a levantar a mão e orar, o povo começou a ganhar. Você pode levantar a mão aí, Jaslã? Mais um pouquinho? Aê! E aí ele começou. Ficou com a mão lá levantada, orando. E o povo ganhava. Aí o povo viu, rapaz, nosso líder está ali, intercedendo pela gente. E ele vai intercedendo, a gente vai ganhando. E o nosso líder é bom e tal. E eles ganhando e espada para cima e porrada para cima. E eles começaram a lutar. E olhava e Moisés lá com a mão para cima. E o povo é assim mesmo, nosso líder está intercedendo. Nosso líder é pela gente. Quando o líder está com a mão levantada, a igreja marcha, a igreja cresce. O povo é abençoado em todas as áreas. O povo é liberto, o povo é restaurado. Porque Moisés está com as mãos erguidas. Mas aí o tempo foi passando. E não sei se vocês perceberam que já começou a baixar um pouco a mão. E foi como Moisés. Moisés começou a baixar a mão e o povo começou a perder. Porque se Moisés baixar a mão, irmãos, se Moisés não tiver condições para trabalhar, quem perde é o povo. Mas aí, 2 homens tiveram uma ideia. E Arão. Já sei. Vou segurar as mãos do meu líder. Vou segurar as mãos do meu líder. E ele não vai baixar. Eu vou estar lá para sustentar. Eu quero perguntar se tem algum aqui. Se tem algum que venha sustentar as mãos do seu líder. Dizer, meu líder, conta comigo. Suas mãos não vão baixar. Meu líder, eu estou com você. Meu líder, dependendo de mim, as suas mãos não vão baixar. Eu vou estar com você, seja na alegria, seja na dor, seja na escassez. Eu vou estar com você. Eu vou estar aqui para dizer, conta comigo. Essa igreja é uma igreja que entendeu a honra. É uma igreja que entendeu dizer, dê no que dê, meu líder. Eu vou estar aqui. Eu vou estar sustentando as suas mãos. Você não está só. Meu Deus, esse ato profético agora se torna uma verdade nessa igreja. Esse líder, meu Pai amado, não está só. Esse líder tem um povo de honra. Esse líder tem um povo que diz, meu líder, você não está só. Nós estamos aqui para sustentar as suas mãos. Não deixa que a semente da discórdia, não deixa que a semente da fofoca, da intriga, da preguiça, da mentira, não deixa, Senhor, que essas sementes malignas façam parte desse povo. A todo espírito maligno que tenta semear isso, eu dou uma ordem no reino espiritual. Submeta-se, saia do meio do nosso arraial. O nosso arraial é um arraial legítimo, é um arraial, meu Pai amado, de honra. Eu abençoo o Jacilã, eu abençoo a primeira igreja e todos os seus discípulos. Ó Deus da glória, nesse momento surge mais, ó Pai amado, uma chave sendo rodada, uma chave de honra, a qual está sendo liberada nesse lugar, e que nesse momento a geografia dessa igreja seja mudada. Nós entramos num novo nível, o nível da honra, o nível da colheita abundante, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor.